Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dia muito feliz de gravar para vocês. E eu selecionei uma pergunta que é muito recorrente, que fala sobre o Feng Shui, ou Feng Shui, para quem não sabe, para quem está ouvindo agora. Ele é, em tradução, ele significa vento e água, e ele é uma ferramenta de análise e de correção do ambiente para uma vida harmoniosa. Muito bem, é um conhecimento multimilenar e ele teve origem na Ásia. A gente precisa falar um pouquinho sobre essa origem, porque na realidade, hoje o Ocidente conhece o Feng Shui como chinês, mas a origem do Feng Shui vem do Vastu Shastra, que é a mesma filosofia com elementos diferentes, porque são culturas diferentes. Então, um nasce da cultura indiana e é mais antigo e dá toda a base para o outro. E nós acabamos ficando mais familiarizados com essa escola, né? É, e, e nós temos várias escolas dentro da teoria do Feng Shui. Nós temos a escola da forma, a escola da bússola, tem outras, por exemplo, das estrelas voadoras, do budismo tântrico. Então, cada uma foi se apropriando dos elementos básicos, né, de análise e de correção, e foi adaptando para a sua cultura. Então, a gente está falando nisso de pelo menos aí uns 4.000 anos atrás. É muito tempo. E nós temos que considerar que a pergunta que me foi recorrente, que eu citei no início, é que se ele é superstição. E aí nós temos que dar uma dissecada no tema para realmente saber se isso procede ou não. Muito bem, então tem pessoas que adoram aplicar o Feng Shui nas suas casas, tem pessoas que são céticas, que não acreditam, não gostam, mas a verdade é que ele tem uma base muito consistente e ele nasceu numa época em que não tinha nenhum tipo de ferramenta de análise. As pessoas iam morar, por exemplo, em lugares longínquos, não tinha um núcleo, não tinha alguém para dar uma dica. Então ela precisava por si mesma reconhecer um lugar onde ela pudesse ter a sua colheita, ter a sua prosperidade, ter a sua harmonia, ter saúde. Então todas essas preocupações estavam lá naquele momento. Então vejam a importância disso. E eles começaram a detectar enormes favorecimentos em certas circunstâncias e, por outro lado, também desfavorecimentos. E foram selecionando isso e criou-se a estrutura desse conhecimento. Essa estrutura de conhecimento, ela foi baseada na análise, na impressão, no feedback que o ambiente dava, como as pessoas se portavam em relação a ele, e ela foi sendo compilada. É claro que, se nós formos falar sobre superstição, nós temos aí dentro das escolas, né, situações em que a gente vê que tem um aspecto que foi agregado culturalmente, algo assim, algo como, tal coisa dá certo, então, no imaginário, né, popular, tal coisa dá certo, então vamos agregar isso, então vamos colocar isso como uma forma de cura, né, para o ambiente. Mas a gente tem que, eu acho que ser, assim, seletivo. O conhecimento básico, que dá a estrutura básica, ele traz muita riqueza. E eu acho que a gente pode ficar sem essas questões mais acessórias e desfrutar das qualidades dessa estrutura original.
E lembrando que nós temos aí um conhecimento que é muito antigo, então multimilenar, né? Muitos milênios, 4.000 anos, então são 4 milênios, e com isso, naturalmente, ele recebeu não só bastante agregação, como também foi mudando em certos aspectos. Então, normalmente eu gosto de utilizar a coisa bem numa linha assim palpável, numa linha bem lógica, bem aplicável, porque eu acho que aí a gente fica com bastante segurança, né, para poder fazer as coisas. E ao longo desse vídeo eu vou dar as dicas de algumas coisas que a gente pode utilizar como curas e eu quero chamar a atenção que nós temos uma playlist já com 2 vídeos curtos sobre Feng Shui, sobre curas. Então eu aconselho que vocês deem uma olhada lá, porque tem coisas bem interessantes e bem explicadinhas. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma ferramenta que eu não sei, a maioria não deve conhecer, que é o Luopan. Luopan é uma bússola. Vocês podem observar que ela tem aí esses círculos concêntricos com as inscrições, tem uma bússola aqui no centro. Ela dá tanto direção cardial, como ela dá o relacionamento entre elementos, entre estações do ano. Então é uma leitura bastante complexa que você faz de acordo com a direção cardial, você faz a leitura e você faz a análise. Então, elementos, estações do ano, tem um relacionamento com o I Ching, né? Então, porque estão os trigramas estão aqui mencionados, pode observar aqui, olha, né? Então, nós temos aí um interrelacionamento, é uma leitura complexa, é um computadorzinho de leitura. Mas aqui, a escola que nós vamos nos prender e analisar, que foi a que ficou mais popular no Ocidente, é a escola da forma. E a escola da forma, ela é extremamente simples, ela é muito simbólica, mas traz dicas muito interessantes para a gente cuidar do ambiente, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. E eu vou passar essas dicas aí no decorrer do vídeo para vocês comentando. Então eu espero que vocês gostem, que dê o like. Já não se inscreveu, já se inscreva, já clica aí no sininho para você ficar atualizado, atualizada com tudo. E vamos olhar então todos os detalhes agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dia muito feliz de gravar para vocês. E eu selecionei uma pergunta que é muito recorrente, que fala sobre o Feng Shui, ou Feng Shui, para quem não sabe, para quem está ouvindo agora, ele é, em tradução, ele significa vento e água, e ele é uma ferramenta de análise e de correção do ambiente para uma vida harmoniosa. Muito bem, é um conhecimento multimilenar e ele teve origem na Ásia. A gente precisa falar um pouquinho sobre essa origem, porque na realidade, hoje o Ocidente conhece o Feng Shui como chinês, mas a origem do Feng Shui vem do Vastu Shastra, que é a mesma filosofia com elementos diferentes, porque são culturas diferentes. Então, um nasce da cultura indiana e é mais antigo e dá toda a base para o outro. E nós acabamos ficando mais familiarizados com essa escola, né? E nós temos várias escolas dentro da teoria do Feng Shui. Nós temos a escola da forma, a escola da bússola, tem outras, por exemplo, das estrelas voadoras,
do budismo tântrico. Então, cada uma foi se apropriando dos elementos básicos, né, de análise e de correção, e foi adaptando para a sua cultura. Então, a gente está falando nisso de pelo menos aí uns 4.000 anos atrás. É muito tempo. E nós temos que considerar que a pergunta que me foi recorrente, que eu citei no início, é que se ele é superstição. E aí nós temos que dar uma dissecada no tema para realmente saber se isso procede ou não. Muito bem, então tem pessoas que adoram aplicar o Feng Shui nas suas casas, tem pessoas que são céticas, que não acreditam, não gostam, mas a verdade é que ele tem uma base muito consistente e ele nasceu numa época em que não tinha nenhum tipo de ferramenta de análise. As pessoas iam morar, por exemplo, em lugares longínquos, não tinha um núcleo, não tinha alguém para dar uma dica. Então ela precisava por si mesma reconhecer um lugar onde ela pudesse ter a sua colheita, ter a sua prosperidade, ter a sua harmonia, ter saúde. Então todas essas preocupações estavam lá naquele momento. Então vejam a importância disso. E eles começaram a detectar enormes favorecimentos em certas circunstâncias e, por outro lado, também desfavorecimentos. E foram selecionando isso e criou-se a estrutura desse conhecimento. Essa estrutura de conhecimento, ela foi baseada na análise, na impressão, no feedback que o ambiente dava, como as pessoas se portavam em relação a ele, e ela foi sendo compilada. É claro que, se nós formos falar sobre superstição, nós temos aí dentro das escolas, né, situações em que a gente vê que tem um aspecto que foi agregado culturalmente, algo assim, algo como, tal coisa dá certo, então, no imaginário, né, popular, tal coisa dá certo, então vamos agregar isso, então vamos colocar isso como uma forma de cura, né, para o ambiente. Mas a gente tem que, eu acho que ser, assim, seletivo. O conhecimento básico, que dá a estrutura básica, ele traz muita riqueza. E eu acho que a gente pode ficar sem essas questões mais acessórias e desfrutar das qualidades dessa estrutura original. E lembrando que nós temos aí um conhecimento que é muito antigo, então multimilenar, né? Muitos milênios. 4.000 anos, então são 4 milênios, e com isso, naturalmente, ele recebeu não só bastante agregação, como também foi mudando em certos aspectos. Então, normalmente eu gosto de utilizar a coisa bem numa linha assim palpável, numa linha bem lógica, bem aplicável, porque eu acho que aí a gente fica com bastante segurança, né, para poder fazer as coisas. E ao longo desse vídeo eu vou dar as dicas de algumas coisas que a gente pode utilizar como curas e eu quero chamar a atenção que nós temos uma playlist já com 2 vídeos curtos sobre Feng Shui, sobre curas. Então eu aconselho que vocês deem uma olhada lá, porque tem coisas bem interessantes e bem explicadinhas. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma ferramenta que eu não sei, a maioria não deve conhecer, que é o Luopan. Luopan é uma bússola. Vocês podem observar que ela tem aí esses círculos concêntricos com as inscrições, tem uma bússola aqui no centro. Ela dá tanto direção cardial, como ela dá o relacionamento entre elementos, entre estações do ano,
Então, é uma leitura bastante complexa que você faz de acordo com a direção cardial, você faz a leitura e você faz a análise. Então, elementos, estações do ano, tem um relacionamento com o I Ching, né? Então, porque estão os trigramas estão aqui mencionados, pode observar aqui, olha, né? Então, nós temos aí um interrelacionamento, é uma leitura complexa, é um computadorzinho de leitura. Mas aqui, a escola que nós vamos nos prender e analisar, que foi a que ficou mais popular no Ocidente, é a escola da forma. E a escola da forma, ela é extremamente simples, ela é muito simbólica, mas traz dicas muito interessantes para a gente cuidar do ambiente, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. E eu vou passar essas dicas aí no decorrer do vídeo para vocês comentando. Então, eu espero que vocês gostem, que dê o like. Já não se inscreveu, já se inscreva, já. Clica aí no sininho para você ficar atualizada com tudo. E vamos olhar então todos os detalhes agora. As salas devem ser confortáveis, bem iluminadas, com os assentos nunca voltados com o seu encosto para a porta, porque isso significa receber mal, não oferecer um assento, não oferecer o descanso. Então, ela deve ser muito bem considerada. Cozinha, curiosamente, reúne os elementos fogo no fogão e água na pia. Neste caso, eles estão distantes um do outro, mas se eles estiverem próximos, por exemplo, tem a pia, o fogão ao lado, é bom usar um vaso de cerâmica barro mesmo, né? Para que esse elemento terra possa fazer uma espécie de isolamento entre os dois outros elementos, então uma espécie de separação. E claro, uma cozinha com uma aparência super organizada, limpa, bonita, é mais atraente e mais próspera. Outra recomendação é a lixeira nunca ficar muito perto do fogão. E como o fogão é um elemento importantíssimo, ele representa a prosperidade, onde se prepara o alimento, a nutrição para a família, e ele representa também prosperidade financeira. Ele tem que ser muito bem cuidado, de preferência com superfícies que reflitam, né, o aço inox, por exemplo, que reflitam e ampliem o número de bocas, né, do fogão. Então, a cozinha, ela é um elemento importantíssimo para a nossa prosperidade e deve ser muito bem cuidada. Agora, nós vamos para o banheiro. Banheiro sempre de portas fechadas e tampa do vaso abaixada. A razão para isso é científica. Hoje se sabe. Quando você dá a descarga no vaso sanitário, há uma pulverização de microgotículas que vai para o ambiente se a tampa estiver aberta. Então, é um cuidado não só de higiene, como também para preservar a sua prosperidade, o seu bem-estar, a sua saúde. Agora nós vamos falar do quarto. Quarto é o lugar de reposição de energia. Muito cuidado com os espelhos. Inclusive tem um videozinho falando sobre isso no canal. Pode ir lá na playlist. Esses espelhos no quarto nunca devem refletir a cama, porque isso perturba a natureza tranquila do nosso sono, pode causar sobressaltos. E em relação a cores, suaves, cores mais frias são mais desejáveis, a presença do elemento madeira, uma boa iluminação que você possa variar os cenários de luz, porque podendo variar os cenários de luz, você pode diminuir a iluminação e ter o cuidado de usar uma iluminação branco morno, né? Pelo menos 2600K, para ajudar no soninho.
Aí nós vamos para o hall de entrada. Hall de entrada é a primeira impressão que a pessoa que vai te visitar tem da casa. Os espelhos são extremamente favoráveis, porque os espelhos, além de refletir, eles também são defletores de energia. Então, vamos dizer assim, energias adversas, né? É um elemento poderoso dentro da linguagem do Feng Shui. E nós fizemos um passeio geral, amplo, sobre cada um dos espaços, falando o fundamental, e assim vocês podem usar essa técnica para harmonizar a casa. Eu usei esses ambientes lindos aqui, que eu espero que vocês tenham gostado, que são projetos meus, e que essas orientações são as bases do Feng Shui. Aí também a gente fica livre de algumas situações que podem ser propostas no achismo. Não é isso que a gente quer, né, gente? É um projeto efetivo e que funcione. Então, vocês viram que nós falamos aí sobre sala, sobre hall de entrada, sobre cozinha. Cozinha é um ponto-chave da casa, sobre quarto, sobre banheiro. E essas dicas são valiosas, elas são realmente efetivas, são interessantes e aplicáveis. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dê seu like, comente aí para a gente saber como é que você está achando e se você está gostando dos temas. Se quiser algum tema, me sugere que eu preparo alguma coisa. E se inscreva. Um beijo.